Videozinho bom de se fazer react. 7 pistas que o Obito sempre foi o Madara. Vamos ver esse aqui primeiro. A identidade do Homem Mascarado sempre foi um dos maiores enigmas de Naruto. E do mundo dos animes. E quando a máscara quebrou e revelou quem estava atrás dela era o Uchiha Obito, o mundo dos otakus parou. Mas se eu te disser que... Isso aí foi um evento muito foda. Porque nem todo mundo tava aqui pra ver isso, mano. Mas foi muito foda. A época foi assim... No meio da guerra, todo mundo tava apostando. Se tivesse bet naquele tempo, meu amigo... Ia ter bet de tipo, Obito, 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 Obito. Kagami, 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 Shisui, Shisui, Shisui. Não, mano, tava só subindo, só subindo, só subindo. Izuna, 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 Izuna. Danzo não podia ser mais, né? Mas na época, lá atrás, também tinha bastante sobre isso. Que isso sempre teve na nossa cara. Vamos ver isso agora. Bora lá. Reine Trunks, Peter aqui. Hoje em dia, Obito Uchiha é um dos maiores nomes dos animes e um dos principais do universo de Naruto. Sim. Lógico, o cara foi responsável pelos maiores cacas que aconteceram pelo mundo ninja. Só que na maior Era ele e o Danzo, um ali, ó. Um ali de um lado, o outro do outro, mano. É parte isso. do tempo em que ele fez essas cacas, ele fez isso atrás de máscaras que escondiam a real identidade dele. Ele já teve várias identidades. Tobi, Madara, né? E até ninguém. Eu lembro que na época que a identidade dele ainda era segredo, todo mundo fazia teoria pra tentar descobrir que era o maluco da máscara. Isso era muito legal, tá? Essa foi uma das partes mais legais de se acompanhar Naruto, cara. Quem não pegou isso, cara, perdeu uma parada muito, muito da hora da comunidade, que era o mistério por trás de Naruto. Porque, tipo, naquela época a gente não sabia a proporção de até onde o Kishimoto havia planejado as coisas. É meio doideira. Mas é muita coisa, cara. Tinha muita coisa que não foi planejada pelo Kishimoto. Muita coisa que não foi planejada pelo Kishimoto. A galera... Um dia eu ainda vou falar sobre isso. Se alguém me chamar pra algum podcast, a gente fala sobre isso. Trazendo coisas que eu não vou falar aqui, não. Aqui vou segurar meus trunfos. O lance é que, tipo assim, muito legal como o mistério daquela época era abrangente. Era abrangente, acho que essa é a palavra. Podia ser qualquer cara, podia ser o Obito, podia ser o Izuna. Eu já falei bastante sobre isso no vídeo do próprio Obito, sobre essa parte do mistério. Que o Obito era um grande ator. Ele fingia emoções, ele fingia microexpressões. Ele tava lá como Madara, fingindo que era Madara. E aí quando falava do Izuna, ele fechava o punho, ele ficava puto. Caralho, por que ele ficava puto? Porque o Madara ficaria puto. Então ele vai lá e atua como um cara que ficaria puto por causa disso. Mano, o Obito era perturbado, cara. O Obito era perturbadaço. Isso aumentou principalmente na época que ele dizia que era o Madara. Daí reviveram o Madara de verdade. Só que sendo mistério... Nessa época ainda não tinha muita gente que ainda não tava convencida de que ele não era o Madara. Eu ainda ouvi a galera falando, não, mas isso aí, então ele é o Izuna. Então ele é o Izuna ou ele é a vontade do Madara no corpo do Obito. A galera falava sobre isso. Era a vontade do Madara encarnada no corpo do Obito, porque a gente não sabia do passado, né, o que tinha rolado. Ah, então aquele ali é o Madara real, o corpo do Madara no Edo, mas a vontade, na verdade, tá no Obito. Tipo, a galera, mano, ia longe, ia longe. Mistério ou não, galera, tipo, o terreno pra ser o Obito já tava sendo construído desde que ele apareceu lá no Kakashi Gaiden. Sim. E eu vou mostrar aqui pra vocês 7 pistas que estavam aí desde o início. Só Bora que a lá. gente não viu. Vamos lá? Pode deixar um like antes pra caprichar sempre nesse universo de Naruto. Você curte, não curte? Eu também. Então Bora capricha lá. nesse like aí. Obrigado, vamos seguir. Ele vivia botando a lenha na fogueira entre o Naruto e o Sasuke. Mano, tinha muita pista falsa, cara. Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda. As várias pistas falsas de que o Obito não era o Madara. Mano, tinha muita pista falsa de que o Tobi não era o Obito, quer dizer. Nossa, tinha muita pista falsa. O Kishimoto metia ali, ó. Olha só O Antonico mandou R$2,50. Pare tudo e veja CG do Maioral. CG do Maioral. Quem que é o Maioral? Vamos ver aqui. Valeu aí, meu mano. Ah, o Obito. Pô, esse aqui é bom, hein? Pera aí. Mas, ó, sobre isso aqui, mano, tinha até aquela cena que o Obito, como Tobi, né? O Tobi ia lá, olhava pro Naruto e via o Hashirama. Mano, o Obito nunca viu o Hashirama. Tá ligado? E, mano, fazia total sentido pra ele ser o Madara quando tem essas paradas. Porque, tipo assim, não, o Obito a gente sabe que nunca viu o Hashirama. Como é que a gente vê na cabeça do Obito ali a imagem do Hashirama ao lado do Naruto, mano? Que é isso, tá ligado? Mas o Kishimoto era safado, cara. As microexpressões, os detalhes, mano, era muita sacanagem, era muita pista falsa. Os 2 Sharingans, cara. Nossa, quando apareceu o Obito com 2 Sharingans lá, para
para, isso quebrou muita teoria. Na época, isso quebrou uma galera. Quebrou o Clayton, eu lembro, eu acompanhava o Clayton também. O Clayton fazendo várias teorias lá sobre teorias de Naruto 1, teorias de Naruto 2, quem é o Obito. E tinha 2 Sharingans, mano. Doideira, Kishimoto era um safado pra... O nome disso é Red Herring, quando é uma pista falsa. O Obito vivia tentando botar o Naruto e o Sasuke um contra o outro. Só que isso sempre pareceu mais do que ele garantindo que eles nunca pudessem se unir pra derrotar ele, né? Tipo, ele não tava tentando só botar os dois pra sair no soco pra eles se matarem, não. Ele alimentava o ódio do Sasuke, literalmente jogava lenha na fogueira. Ele contou a verdade sobre o Itachi pro Sasuke, mesmo com o Itachi fazendo de tudo pra deixar tudo por baixo dos panos. Ele jogou o Sasuke contra os 5 Kages e os samurais na reunião dos Kages. Ele jogou o Sasuke contra o Danzo. Ele foi alimentando o ódio do Sasuke, porque era mais fácil de manipular o Sasuke. Usando ele pra fazer o que ele quer que o Sasuke faça. Gente do caos total, pô. Do jeito que ele tentava alimentar o ódio do Sasuke, parecia... Porque pensa comigo, o Obito tá cagando pra esse mundo, ele quer que esse mundo pegue fogo. E quem é melhor pra botar fogo no mundo se não o Uchiha, né, mano? Pô, vem aqui, Sasuke, rapidinho, vamos lá na reunião política dos Kages, mano. Falar com os caras de peito aberto, vamos lá rapidinho. Até que ele queria que o Sasuke, sim, se sentisse foda, exatamente como ele se sentiu quando viu o Kakashi matar a Rin. Ele queria que o Sasuke ficasse tão dodói da cabeça quanto ele. Não só isso, tá? O Obito sempre foi descrito como o espelho do Naruto. Sim. A personalidade deles era idêntica quando eles eram crianças. Sim. E provavelmente o Obito ia ser que nem o Naruto adolescente se não tivesse acontecido toda aquela tragédia, tá? E o Obito sabia disso. Ele enxergava ele mesmo no Naruto. Por isso ele vivia testando o Naruto e ficava até tentando ver lá aonde que ia a determinação dele. Porque se o Naruto tivesse esperança depois de tanta desgraça acontecendo, quer dizer que pra ele também haveria alguma esperança. Por isso ele alimentava o ódio do Sasuke, pra ser um desafio que testaria toda essa convicção do Naruto. Só que não deu muito certo, né? Ele atacou o Konoha quando o Minato ainda era o Hokage. Mesmo que o nascimento do Narutinho fosse o momento mais favorável pra atacar e controlar o Kyuubi, deve ter sido um pouco especial pro Obito se vingar do antigo sensei dele, o Minato. Ele podia estar atrás de qualquer biju e nem precisava jogar a Raposona no meio da vila. Então a decisão dele de atacar tinha que ter um significado mais profundo. Era um negócio mais pessoal. Mas aí podia ser o Madara. Ele não é burro de querer comprar briga com Relâmpago Amarelo de graça, né? Mas sim, assim que o Minato pergunta, você é o Uchiha Madara, o Obito ainda tira o bagulho. Ele fala, olha só aqui, ó. Olha aqui meu cabelo aqui, ó. Quem mais tinha esse cabelo aqui, ó? E aí o Minato... Não identifiquei que chakra é esse não. Tá muito bagunçado aí com o de Hashirama, não conheço essa porra. Não faço ideia de que bicho é esse. Ele queria tirar tudo do Minato. Assim como tudo foi tirado dele quando o próprio Minato falhou em salvar ele e o Arrin. Ele tinha jutsus que só os Uchiha podiam usar. A gente já viu com o Danzo. Mas aí todos eles, né? Aí todos os candidatos possíveis pra quem era o Tobi tinham. A gente pensava que podia ser o Danzo tinha Sharingan pra caralho. A gente pensava que podia ser o Izuna era irmão do Madara. A gente pensava que podia ser o próprio Madara. Faria sentido pra porra, por causa da Kyuubi e tudo mais. É todos eles, mano. Todos eles faziam algum sentido se olhar por esse caminho aí. Com Kakashi, que tem um Sharingan, não é um sinônimo de ser um Uchiha, beleza. Sim. Só que com o Obito era diferente. Ele tinha um Sharingan e conhecia técnicas de fogo que só o clã Uchiha conhecia. Ele fazia danças... Não, mas aí viajou, porque o Obito não usava técnica de fogo com frequência com a máscara laranja, não. Eu acho que ele quase nunca usou, ou quase nunca usou técnica de fogo com a máscara laranja. Foi só depois. Selvagem da onda de explosão e até a formação da chama Uchiha. Isso aí é tudo depois na guerra, quando a gente já sabe que tem coisa errada. Todas as técnicas usadas pelo Madarão no passado. O que entregou ainda mais o jogo foi que ele usou o jutsu da grande bola de fogo. O jutsu que ele já manjava bem desde criança, né? Então isso reduzia as possibilidades dele. Mas quando que ele falou... Mano, quando que o Tobi usou isso? Não usa, mano. Identidade mascarada? Viajou aqui, tá? Aqui o roteiro... Aqui o ChatGPT deu uma alucinada, mano. Aqui alucinou. Lucas, já viu alguma HQ do Spawn? O Luca locked in no vídeo. Nunca vi ele tão concentrado reagindo. Cara, é o Obito, porra, que isso? É o meu GOAT. É o GOAT, pai. Lucas, já viu alguma HQ do Spawn? Se não, eu recomendo bastante. Cara, Obito era o único Uchiha que havia aparecido. Não. Já que a dica anterior filtrou... Não. Esse vídeo aqui...
lista de suspeitos pra Sasuke do futuro, também tinha essa teoria. Era muito ruim, mas tinha essa teoria. só o Tiras, como eu falei. Ficou ainda mais fácil, estamos chegando agora, né? Não tinha a mínima chance do homem por trás da máscara ser alguém que nunca tivesse aparecido ou no mínimo sido citado. Teria sido, assim, total anticlimático, tá? Ia tirar todo o mistério que rolou depois que ele se revelou o verdadeiro líder da Akatsuki. Fora que ele usava máscara, né? Se ele nunca tinha nem aparecido, por que ele ia usar máscara? A máscara era uma prova de que ele era alguém com fortes conexões com os personagens da Folha e que não queria ser reconhecido. Considerando isso, só teriam 3 opções: Shisui, Madara e Obito. E Izuna foi citado também. Dos 3, só o Obito fazia sentido. O Danzo também fazia sentido, porque ele poderia muito bem ser um agente duplo de Konoha ou contra Konoha. Faria sentido, sim. Fora que seria interessante ele burlar isso com uma máscara, mano. Porque o Madara era muito velho. Thiago de Asquer mandou R$2,50. Boa! Você acha legal a maneira como Kizzy lidou com a defesa perfeita do Obito na obra? Ou Não. ele fez caquinha? Fez caquinha. Pra mim, fez caquinha porque é uma história sobre ninjas, cara. Mano, é uma história de ninja. Coloca uma estratégia pra ganhar do Kamui, mano. Não tira o Kamui do Obito de graça, pô. Ah, não, mas ele virou o Jubi da... A gente sabe que ele virou o Jinchuriki da Jubi, tá, ok. Só que a gente sabe que a real é que ele tava muito apelão. A gente sabe que, mesmo se eles acertassem ele, ia ser difícil de ganhar. E com o Kamui, eles não iam acertar ele. Então esse que faz uma estratégia envolvendo o Kamui do Kakashi, envolvendo o intelecto do Tobirama, envolvendo Hiraishin do Minato. Cara, tem tudo ali, só que eles não quiseram complicar. E quando o cara não quer complicar uma história de ninja que envolve estratégia, usar o cenário, usar jutsus em combo, pô, aí fica feio, né, mano? Pô, não, ele não pode mais usar o Kamui não, galera. Agora ele não pode mais usar, entendeu? Agora não pode mais. Agora não pode mais, hein, mano. Chapou, senhor aí, nerd. O conselho do obitismo reprova seu vídeo. Reprovado. Reprovado aqui, ó. Nesses últimos 2 pontos dele aqui, a partir daqui, ó. Aqui é reprovado. Reprovado. Ó, vou dar algumas pistas de que o Obito sempre foi o Madara. Pera, que o Obito sempre foi o Madara? Sempre foi o Tobi. Enfim. Estranho esse título. Agora que eu parei pra ler em voz alta, ficou estranho. 7 pistas que o Obito sempre foi o Tobi. Aparecimento repentino de um personagem que não precisava ser canônico. O Obito, se ele fosse só o cara amigo do Kakashi, ele não seria colocado na travessia ali do Shippuden pro clássico. Clássico pro Shippuden, né? Fizeram aquilo lá como se fosse parte integrada do mangá. Fizeram Naruto, ali acabando o finalzinho de Naruto clássico, começou Kakashi Gaiden. E aí isso não foi tipo um spin-off, tipo Minato, sabe? Minato ali, que teve o spin-off dele, não foi. Foi tipo dentro da obra, para tudo, porque a gente precisa introduzir esse cara aqui. A gente precisa do flashback do Obito. E por que a gente precisa tanto desse flashback envolvendo o Obito? É porque a gente precisa saber como que o Kakashi ganhou o Sharingan? Não. A gente não precisa. As informações irrelevantes, o Kishimoto não explica. Muitas vezes ele não explica. Como que o Hashirama morreu? A gente não precisa saber. Ele morreu. Como que o Tobirama morreu? Ah, foi algo envolvendo ali os irmãos Ouro e Prata, que apareceram do nada. Foda-se. Isso envolve alguma coisa muito grande no... Não envolve. Agora, você precisa urgentemente, antes de começar o Shippuden, adicionar o Obito. E claro, mais uma vez, o Obito já tinha sido mostrado lá, acho que no capítulo 8 do mangá, por aí, ou 12, por aí. Desses... Primeiro mangá ali, primeiro volumezinho. Primeiro ou segundo volumezinho ali que tem a parte do Haku. É algum desses. Aparece ele lá e tal, com o Kakashi, com a Rin, bonitinho, numa imagem de arte promocional no começo do mangá. Então tá, a gente sabe que existe o Obito, mas por que você tem que mostrar ele canonicamente na história, tipo, tudo, assim, dele, né, mano? Então, cara, essa é uma baita pista do tipo, tá, esse flashback não pode ter sido irrelevante, porque ele foi, tipo, uma das últimas coisas que a gente viu em Naruto Clássico. Uma das últimas coisas que a gente viu em Naruto Clássico. Isso não pode ser irrelevante. Então, tipo assim, essa é uma baita pista. Lucas, se você fizer vídeo assim com o ChatGPT, você consegue 14 milhões de inscritos? Mano, não. Não consigo.
Levaria muitos anos pra isso e eu não ia ficar orgulhoso do meu trabalho. Eu não gosto de produzir assim com o ChatGPT. O ChatGPT é uma ferramenta de consulta pra mim. É tipo, tá, o que tá rolando aqui? Isso aqui tá certo? Isso aqui faz sentido? Me indique livros para tal estudo. Eu vou lá e pergunto pra ele. Ele me passa alguns livros. Muitas vezes vem muita merda, tá? Muitas vezes vem livro que não existe. Eu tenho que ir lá e falar, porra, velho, alucinou, tá bom, ok. Então é foda, cara. Você acha que o Obito era o vilão desde o capítulo 8 do mangá? Não. Não. Com certeza, eu digo isso botando a mão no fogo, não era. Não era. Se não fosse o Obito, o grande mascarado, a revelação não teria o mesmo impacto no anime. Concordo. Poderia ter tido, tá? Poderia ter tido se fosse o Shisui e se o Shisui fosse melhor colocado na história. Foi um erro o Kishimoto não ter trabalhado mais o Shisui dentro da obra canônica, no mangá, no caso. Se ele tivesse colocado mais coisa do Shisui, coloca um capítulo do Shisui que nem fez com o Obito. Gera a dúvida, gera a dualidade. Por que não o Shisui? Não encontrar o corpo. Vai se ferrar, só isso, porra, é o Shisui, mano. Faz um capítulo extra mostrando só como era, na visão do Itachi, como o Shisui usava o Sharingan. E coloca logo depois desse capítulo uma imagem do Obito. Pronto, irmão! Criou aí a dualidade. Criou aí o mistério. Porra, pera aí. Tem um spin-off inteiro do Shisui. E aí depois tem uma parada aparecendo o Obito e voltando pro anime normal. Como assim? Tá ligado? Como assim? Será que isso tem alguma coisa? Então, tipo assim, cara, o Kishimoto fazia isso às vezes? Fazia. Mas podia ter sido muito bom, tá? Podia ter sido muito melhor organizado. A novel faz mais justiça. Faz mesmo. Aí chega na luta contra o Minato e o Tobi perde o braço, todo mundo descarta o Obito como o Tobi. Não. E ainda mais aquele braço que é o braço errado, cara. Aquilo ali é furo de roteiro total. E o Shisui já tinha perdido os 2 olhos. Era pra ser um vídeo curto, eu juro, mas caralho, é o Obito, né, mano? Antes de morrer. Fora que o Itachi perceberia alguma coisa se fosse o Shisui. Até tinha gente que nem o Uchiha Kagami, né, mas... É verdade, o Itachi podia perceber algo se fosse o Shisui. Mas tinha muita coisa mal contada na história, mano. O Uchiha Kagami também tava lá. Ele não tinha peso na história suficiente pra ser ele. Passa do Mugen ou não? Passa, é dimensional. Só tinha um Sharingan. Uma das maiores pistas foi o fato de que o Tobi só tinha um Sharingan. As 2 primeiras máscaras que ele usou, né, a da luta contra o Minato e a laranja, que ele usou... O Antonico mandou R$2,50. Salve. Analista. Você considera o OVA do Storm Revolution, os 2 Uchiha canônico? Eu gosto muito. Sim, dá pra colocar como canônico sim, mano. Concordo. É uma parada que não quebra nada do original, nada é zoado, né? Não refuta nada, não tem nenhuma contradição, tá tudo certo. É só uma expansão da história, e que o próprio Kishimoto reconhece, né? Como a gente já viu, ele até colocando não é uma britadeira, é uma... Esqueci o nome do Shisui numa arte promocional, então, tipo assim, ele reconhece aquilo como real. É uma parada que existe. Então, bom. Eu, pelo menos, acho canônico, sim. Como o Tobi, só tinha um buraco pro olho direito. Não tinha buraco pro olho esquerdo. Depois ele usou aquela máscara branca na guerra. Mas isso porque a gente viu, né, que ele pegou... Não, antes disso, irmão, que isso? Ele não vai falar. Eu não acredito que ele não vai falar, mano. Que isso? Peraí. Só tinha um Sharingan Pistas foi o fato de que o Tobi... Ele não vai falar, ó. Só tinha um Sharingan Der. Como é que você fala sobre esse ponto? Você fala, não, tinha 2. Tinha 2. Ele não vai falar que tinha 2, ele vai falar, não, depois ele trocou de máscara e colocou um Rinnegan, não. Depois ele usou aquela máscara branca na guerra. Mas eu não acredito. A gente viu, né, que ele pegou o Rinnegan do Nagato. E era conveniente que o olho que ele não tinha era justamente o mesmo olho que o Kakashi tinha recebido. Ele tinha! Um Sharingan esquerdo. Meu Deus, ele não falou o básico, meu Deus! Fala sério, o poder era o mesmo que o do Kakashi. Isso aí, ó, isso aí eu tenho que falar também, tá? Isso aqui eu tenho uma coisa pra falar. Isso aqui é legal pra caralho. Mas eu não acredito que ele não falou da luta da Conan, ele não falou que aparece 2 Sharingan na luta da Conan, cara. Que é isso? Essa aí foi a maior red herring do Kishimoto, cara. Pra despistar, pra falar, não é o Obito não. Por quê? Porque ele tem 2 Sharingans. Aí depois, pera aí, na verdade, ele tem mais Sharingan e tudo. Pô, ele podia ter implantado um, nada impede e tal. Tá ligado? Meu Deus, reprovado. ChatGPT puro isso aqui, mano. Como se ter só um Sharingan não fosse suficiente, o fato de que o Sharingan dele aparentemente fazia exatamente a mesma coisa que o do Kakashi, era meio que... Isso aqui já... Mano, isso aqui já... Olha como o argumento é zoado. Isso aqui, literalmente, já é com a máscara quebrada, mano.
Isso aqui ele já sabe quem é o Obito. Isso aqui não é uma pista, mano. Isso aqui não é uma pista, mano. O Sharingan dele aparentemente fazia exatamente a mesma coisa que o do Kakashi. Era meio que entregar tudo. Claro que não era exatamente a mesma coisa, mas era. Só mudava que o poder do Kakashi era a distância. E o do Uchiha Madara, entre aspas, era a curta distância. Vamos lá, vamos falar direito sobre esse ponto aqui, porque ele... Mano... Ó, o ponto é o seguinte, fala sério, é o mesmo poder que o do Kakashi. Vamos lá. O que o Wayne Nerd não falou aqui é... A execução da estética do jutsu era diferente no começo. O Kishimoto, no começo, não colocava o mesmo efeito que o Kamui tinha. Fora o lance de, envolver dimensão, a gente não sabia o que era o Kamui. A gente não sabia o que era a extensão do Kamui, como ele era usado, por que ele era daquele jeito e tudo mais. Tanto é que no começo a gente não vê o Vortex aparecendo no Kamui. A gente só vê o Obito sumindo no ar, mano. É uma estética completamente diferente da do Kakashi. Então, Kishimoto, pra não entregar a resposta, o que ele fez? Ele chegou e falou, mano, eu não vou poder desenhar igual, porque se eu desenhar igual vai ser muito óbvio. Vai ser extremamente óbvio. Então eu preciso fazer com que a estética do jutsu seja diferente. Preciso. Eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês uma parada. Cara, que era pra ser um vídeo curto, tá? Eu vou pegar aqui pra mostrar. Pera aí. Eu tava fazendo o roteiro do Kaneki aqui, putz, vou ter que fechar. Começa assim, ó. A estética do Kamui do Kakashi era isso aqui, mano. Era essa porra aqui, um ponto focal ferrado. Ferrado. Não dá pra entender de primeiro o que é isso. Aí depois vira isso aqui, ó. Thiago de Asquer mandou R$2,50. Salve. Mugen e Kamui para mim são tiro no pé pro autor. Precisa de muita criatividade e para ficar bem feito. Então... São técnicas muito fortes e que podem quebrar o sistema da obra, mano. Podem, de fato, quebrar o sistema da obra. Tipo, a gente sempre fala o Kamui. Ah, mas se for na cabeça do cara? Ferrou, mano. Ferrou. Se for na cabeça do cara, acabou a luta. Então, tipo assim, realmente é uma parada quebrada. Mano, o Obito, ele nunca mostra o Vortex nem nada. Que nem aqui, ó. Primeiro a gente vê ele saindo dos insetos do Shino. Não tem nada, ele só some. Ele simplesmente desaparece. Simplesmente desaparece, mano. E depois ele aparece aqui, ó. Oi, tô aqui. Então, tipo assim, o Kishimoto não mostrava o Kamui Vortex. Ele fazia de tudo pra não mostrar o Kamui Vortex. Ele mostra também na luta do Deidara, não mostra nada do Kamui Vortex. E aí, ó, pra ele desaparecer, de fato, olha como é que ele some. Olha como esse cara some. Ele some assim, mano. Ele some literalmente, mano, desaparecendo no ar. Desaparecendo no ar, mano. O Kishimoto trabalhou muito bem a estética aqui pra não entregar o mistério. Porque se ele falasse isso, mano, acabou. Se ele mostrasse que é o mesmo efeito do Kamui do Kakashi ali na hora, acabou. Então aos poucos ele vai revelando. Ele vai aos poucos demonstrando isso. Essa aqui é a parada. Fala sério, o poder era mesmo que o Kakashi? Respondido. Kakashi, como se ter só um Sharingan não fosse suficiente, o fato de que o Sharingan dele aparentemente fazia exatamente a mesma coisa que o do Kakashi, era meio que entregar tudo. Claro que não era exatamente a mesma coisa, mas era. Só mudava que o poder do Kakashi era a distância. E o do Uchiha Madara, entre aspas, era a curta distância. Fora que o Sharingan deles era o único a ter poder que mexe com ninjutsu de espaço-tempo. Coincidência? Pô, acho que não, né? Depois demora pra isso acontecer, tá? de muito tempo que veio surgir outro. Mas foi só o Uchiha Shin lá em Boruto, né? Só uns 15 anos depois de tudo. Kakashi até começou a juntar as peças no anime, descobrindo como as habilidades dele de Sharingan eram parecidas. Na real, é até uma surpresa que o elenco tenha demorado tanto pra descobrir, considerando, tipo, o quão óbvio era isso. Qual é? Os caras nem se esforçavam pra esconder. Ok, Porra, até o estilo artístico do cara teve que mudar, mano. era um mistério. Mas a galera do anime não se esforçava nem um pouquinho pra fazer parecer um mistério. Isso porque praticamente toda vez que o Obito e o Kakashi apareciam no mesmo lugar, o anime fazia questão de cortar a tela no meio. Aí no lado direito ficava o olho do Tobi e no esquerdo do Kakashi. Tinha isso aí no mangá mesmo. Será que eles estão tentando dizer alguma coisa Mas era bem raro, era tipo uma ou duas vezes só que fizeram isso. com isso? Depois desse vídeo eu tô até me sentindo meio besta, né? Por não ter percebido tudo logo de cara, tá? Mas fora isso tudo, Mas podia ser pista falsa, esse que é o ponto. O ponto naquela época era... Cara, é óbvio demais que seja o Obito. É óbvio demais que seja o Obito. E tinha muitas outras possibilidades, existiam muitas outras possibilidades.
E o Kishimoto, hora ou outra, ele quebrava a expectativa fazendo pista falsa. Esse que é o ponto. Por isso que era um mistério meio dúbio. Porque tava muito fácil e não tinha todas as peças do quebra-cabeça pra montar uma história do porquê que o Obito era vilão. Mas dava ali pra você entender mais ou menos. Tá, a Rin não tá aqui. O que aconteceu com a Rin? O cara era viciado na Rin. Mas por que ele virou contra Konoha? Ele era um herói e tal. Então, tipo assim, faltam peças. O Kishimoto desconversava muito. E o próprio mangá se adaptava pra não mostrar que era o Kamui e tudo mais. O Obito é um personagem fantástico, com background maneiraço, tipo como qualquer outro personagem de Naruto, né? Só que como o Tira e como sendo o Obito mesmo em si, foi assim um plot twist, porque pegou muita gente de surpresa. E o Obito em si é um personagem fantástico, né? A história dele toda, como culminou, a despedida dele, pra começar a mexer no coração da gente. Só que os objetivos dele, tipo, iam muito além de fazer tudo pra ficar com a Rin, né? Ele não era só isso. Mais da metade das coisas que ele tá falando aconteceram na guerra. Sim, então, exatamente. As pistas estão tudo na guerra, que é o arco final, porra, que isso? Mano, tem muita pista antes disso, pô. Eu vou fazer esse vídeo, eu vou refazer esse vídeo, na moral. Que ele queria, né? E assim, muita gente acha que é só isso, mas não é. Ele tinha muito mais objetivo do que Vou refazer essa parada aí, pô. Vou refazer esse vídeo aí. isso. Mas mesmo assim, é um personagem que é bom demais, foi top demais. Pois é, galera, máscara esconde a revolta de um ninja. Obito Tira. A máscara só não pode esconder a sua... Acabou, é isso aí. Nossa, mano. Porra, velho, que isso, mano. 1 milhão, tá? 1 milhão de views isso aqui, ó. Isso aqui tem 1 milhão de views, mano. 1 milhão.